Agora foi. E aí, galera? Fala, meus queridos. Quem for entrando aí já vai colocando de onde é, o estado de onde você é. Galera aí do Clube do Acerto, escreve aí pra mim quem é do Clube do Acerto. Fala, meu querido Everton. Grande Rony. Ó, Boa Vista, Roraima. Grande Elson, Brasília, Maringá, Paraná, DF, Varginha, Santos. Galera de São Paulo, Clube do Acerto. É isso aí. Tamo junto. Galera de Roraima aí, hein, meu? Cabreúva, meu querido Ralu. Muita gente aí, meu. Mais uma vez, essa live não ficará salva. Essa live é pra você, pra te prestigiar. Toda terça-feira tá aqui com a gente. Grande Michel. Galera, como eu sempre peço aqui, o Instagram não ajuda a gente. Eu abro a live e o Instagram não chama todo mundo. Então manda um aviãozinho aí, vou chamar 10 pessoas aqui para vir participar com a gente. É uma maneira da gente fortalecer esse trabalho. Então eu quero todos aqui com a gente. Meu querido Clóvis. Quem for entrando vai colocando aí de onde é, hein, meu? Hoje o assunto é pesado, hein, meu? Uma galera deixou nos nossos stories que está em restauração. Então, todos que estão em restauração, com certeza estão vivendo momentos cruciais, porque envolve o financeiro, emocional. Então, vamos discutir isso tudo hoje, hein? Vai ser legal. Ó, a galera de Garça. Nós já temos aqui Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, São Paulo. Olha aí meu querido Alisson aí, acabou de entrar. Uma excepcional noite para vocês. Grande F. Matos de Sorocaba. Grande Rony aí, ó, sempre na restauração. Renatão de São Paulo. São Paulo, Rio Grande do Sul. Legal, que da hora aí saber que a galera tá envolvida. Meu, vocês vão realizar uma revolução nesse movimento de Volkswagen. Pode ter certeza. Cada um de vocês que está aqui, que busca conhecimento, que busca melhorar os processos,
tornar tudo isso diferente. Vocês têm dimensão do que são 2 décadas de pessoas frustradas, decepcionadas, chateadas com restauração? São 20 anos de pessoas que só sabem tirar você de ideia, porque elas estão cansadas, decepcionadas com os profissionais, com todo mundo que se envolve hoje nesse movimento. Então, de alguma maneira, a gente precisa fazer alguma coisa, e chegou a hora. Meu querido Bernardo aí, ó, chegando. Fortaleza, Ceará. Estão me ouvindo bem aí? Então, eu quero todos vocês determinados junto com a gente a mudar não só a questão do Volkswagen AR, como ele é visto, como ele chegou até os nossos dias atuais, mas o mercado de peças, o mercado de restauração, os profissionais, cada um de vocês que passa a dar resultado, coloca pressão nessas pessoas, coloca pressão em quem está do lado e de repente acha que isso é assim mesmo, não funciona. Então, para isso que nós estamos aqui, eu quero que todo mundo faça uso de todo esse conteúdo que a gente tem distribuído aqui e que de alguma maneira contribui com a sua realidade. Então, coloca pressão, coloca força nisso aí, porque só dessa maneira a gente vai conseguir mudar essa realidade de 2 décadas. São 2 décadas de pessoas que não aguentam mais passar por isso, que não querem mais passar por isso. E de alguma maneira o nosso meio perde. Os nossos amigos perdem, todo mundo perde. Então é muito importante que a gente realmente esteja disposto a fazer alguma coisa por isso aqui. Então eu quero só parabenizar todos vocês que estão aqui sempre com a gente nas terças-feiras para tentar de alguma maneira mudar isso aí, beleza? Nosso assunto hoje é restauração. Então eu quero mostrar um pouquinho para vocês do que a gente aprendeu nesses 15 anos fazendo restauração. Qual realmente é o sentido, o significado de tudo isso e por que a gente não desiste. Em todos esses anos, nós já fizemos vários processos, todos eles com a sua carga de dificuldade, mas nada faz a gente abandonar esse barco e desistir, porque a gente acredita, porque de alguma maneira, para nós, dá certo. E hoje eu quero te ensinar realmente a fazer isso funcionar na sua vida. Tenha certeza disso. Então, presta bastante atenção, manda essa live aí para o máximo de pessoas que você conseguir, para a gente realmente conseguir impactar mais pessoas e fortalecer de verdade essa realidade, porque isso precisa mudar. Não é possível que a grande maioria só vive de assistir. De alguma maneira, se nós apertarmos todos que participam, o mercado de peças, o pessoal que realiza a mão de obra, aqueles que por alguma razão, em algum momento pensaram em desistir, tudo isso vai mudar, pode ter certeza disso. Um salve aí, ó, mais uma vez pra galera, grande Adriano, meu querido o Igor Oliveira, galera do Clube do Acerto, quem for do Clube do Acerto, escreve aí pra gente. É bacana ter o pessoal aqui com a gente. Quem não sabe, o Clube do Acerto é um grupo de pessoas que resolveram participar com a gente de uma base mais aprofundada de conhecimento na área de carburadores e distribuidores de ignição eletrônica. E na live passada, não sei se todos puderam acompanhar aqui com a gente, foi muito bacana. A gente repassou vários pontos, vários detalhes que realmente fazem diferença para que você possa andar com o seu motor em dias, para que esse 2021 seja diferente, beleza? A galera em massa aí, grande Leonel, Igor Oliveira, Arte Garagem. Bom, quero começar a nossa live de hoje com uma definição clássica.
durante a semana a gente publicou alguns pontos aí sobre restauração, alguns questionamentos. Até recentemente nós estamos finalizando um Oval 1956, e aí eu deixei lá no feed a pergunta, o que significa restauração para cada um de vocês? E nós hoje temos a nossa concepção a respeito desse assunto, mas eu quero tratar isso de uma forma mais profunda. Vamos na etimologia da palavra. O que significa restauração? Porque todos nós, por alguma razão, por estarmos inseridos, sempre ouvimos falar dessa palavra, mas a gente não dimensiona a profundidade, o que significa e por que fazer isso. Então, eu quero tratar isso na base, lá realmente na base da palavra, para que a gente possa daí desenvolver um assunto que é bacana. Bom, então eu peguei aqui no dicionário o significado da palavra restauração: ação de recuperar ou reparar, conserto, recuperação. Em algumas eu achei inclusive sinônimos relacionados à reforma. Muitos odeiam, nem cogitam a relação dessas palavras, mas elas são sinônimos. Da odontologia, processo de restauração, vários conhecem essa terminologia na odontologia, reconstrução de um dente deteriorado pela remoção e limpeza da parte afetada, sendo este restaurado com materiais próprios, ouro, amálgama, resina ou porcelana. E da própria essência do ser humano, a restauração. Várias pessoas às vezes passam por problemas e são restauradas, mas nunca retornam ao ponto anterior, sempre retornam melhores. Isso é que é a chave do que significa restauração pra gente. Então assim, eu vou desativar os comentários para que a gente possa focar aqui no assunto, e logo eu abro novamente para a gente discutir esses pontos, beleza? Então, a base da palavra tem esse significado. Qual a relação com o que a gente faz? Com a ideia de restauração no campo dos automóveis antigos. Bom, de alguma maneira, o processo de restauração sempre vai envolver com profundidade muito mais do que um processo físico, um processo mecânico. Ele envolve o nosso interior, a nossa emoção, as questões financeiras, as pessoas à nossa volta. Então, um processo de restauração ele é muito maior do que simplesmente trazer um automóvel de volta. Mas de tanto a gente ouvir falar e de maciçamente isso sempre estar relacionado com originalidade, nós fomos levados a entender que restauração se trata única e exclusivamente de um processo de retorno à originalidade. E a gente pôde ver que na essência da palavra não é bem assim. Muitas pessoas não concordam, não aceitam isso, mas a minha ignorância ou a sua não desacredita realmente a razão de tudo isso. Então, por mais que eu ou você tenhamos as nossas concepções, isso não muda os fatos. Então, a restauração, ela realmente envolve um processo muito maior, muito mais amplo do que a gente imagina, mas por várias razões, as principais delas, por serem executadas por nós, pessoas, seres humanos, elas acabam tendo níveis. A restauração ela é sempre dotada de níveis. Então, de alguma maneira, não é querendo desmistificar ou desconstruir a palavra, nós construímos a razão da terminologia hoje ser utilizada no meio dos antigos. Por que razão? Porque é uma volta ao passado. Todos nós, quando resolvemos entrar em um processo de restauração, de alguma maneira você é levado a estudar o objeto que você possui e a partir das necessidades dele, não as suas, não o que você quer, são as necessidades dele, nós passamos a trabalhar em cima de um processo. Porém,
como se trata de algo que envolve o que eu quero, o que eu gosto, por muitas vezes eu sou levado a construir de alguma maneira, de forma personalizada, aquilo que eu estou restaurando. Como eu disse, a restauração ela sempre tende a trazer de volta algo, mas nunca para o ponto inicial, nunca para o mesmo estado. Razão pela qual, como eu disse, o dente, quando o dente é restaurado, ele não volta a ter o mesmo material, ele não volta a obedecer exatamente os mesmos pontos. Ah, mas se for restauração, tem que ser assim. Aí nós vamos entrar nos níveis. É sobre os níveis que eu quero trabalhar com vocês. Os níveis de restauração, o nível de exigência que eu adoto para o processo que eu quero realizar. Tudo isso está intimamente ligado aos meus interesses e não ao fato da palavra estar engessada nessa condição de única e exclusivamente ser ao ponto da originalidade, correto? Então, eu queria realmente trabalhar esse ponto inicial com vocês para que a gente pudesse chegar em algo extremamente importante que envolve o processo que você passa. Quando você decide realmente fazer uma restauração, o ponto-chave disso está realmente em compreender o objeto, saber as necessidades dele e saber aquilo que você espera desse processo. Aonde você quer chegar com ele, se você quer realmente adotar os critérios máximos de exigência, fazendo realmente uma restauração a nível de originalidade, colocando sempre em foco os pontos de fábrica, aquilo que realmente era utilizado em fábrica. Porém, mesmo nessas condições, nós temos hoje diversas limitações. Carros que realmente passaram por N processos durante o uso e que são impedidos de retornar à originalidade porque são muito raros. Porque de alguma maneira acabaram perdendo ao longo dos anos pontos importantes. Porque a tinta que você utiliza, de alguma maneira, ela é feita em 2020. Ela não é feita lá em 1950. Por diversos pontos de reprodução, uma vez que a gente não tem mais acesso a um acervo amplo de peças originais, a dificuldade é muito grande. Nós tivemos recentemente, o ano passado, na live com o Rudinei, e o Rudinei restaurou um Fusca 1956, do qual consumiu 8 anos da vida dele, entregues a um ponto totalmente focado na originalidade, sem qualquer exceção. Ele foi ao máximo da definição em termos de originalidade, focando na marca dos parafusos, no material da tapeçaria, em tudo aquilo que ele podia ter critério, ele adotou. Então, de alguma maneira, ele escolheu o ponto de restauração que ele queria trabalhar. Mas de nada desmerece aqueles que adotam processos de restauração com outro foco, com outro objetivo, porque não deixa de ser uma restauração. O bem que retorna à utilidade, um bem, ele exige um processo de restauração quando ele perde as condições de uso, quando ele perde as condições principais de estar novamente em atividade. Então, se por alguma razão você adota esse princípio, você realmente está empregando o processo da restauração. Não é porque você não quer adotar o critério da originalidade que ele deixa de ser um processo de restauração. Essa é uma definição que foi sendo criada ao longo dos anos. Por que razão? Porque de alguma maneira muitos praticam outros processos. O que para nós se tornou um processo de reforma? É quando de alguma maneira eu trago esse bem para a atividade, mas não me atento a todos os pontos, a tudo aquilo que realmente se torna necessário para um processo de restauração. O processo de restauração, ele compreende todos os níveis, todos os estados que o bem precisa, independente da condição. Mesmo que esteja em boas condições, você acaba sendo levado a pegar cada um desses pontos e repassá-los.
e dotá-los de um nível de margem de erro menor possível. Então, como eu estava dizendo, hoje nós temos, mesmo naqueles que adotam o critério de originalidade, nós temos diversas dificuldades, pontos que limitam a questão do pneu. Hoje realmente não existe condições, até porque algumas marcas não têm mais produção, então os pneus eles são realmente aquilo que é utilizado na atualidade. A pintura, o processo de pintura, tem como reproduzir o material antigo? Tem, porém ele de alguma maneira ele é tratado em 2020, ele recebe tecnologia, o processo de produção dele não é mais o mesmo que era adotado na fábrica. E de alguma maneira você que resolve realizar a restauração tem muito mais poder do que a fábrica. A fábrica ela era um processo industrial, onde você não tinha tempo, onde a linha de montagem seguia um cronograma, tempos específicos. Então, dentro dessa linha de montagem, os processos eram simplificados. Por que razão? Porque caso em algum ponto da linha houvesse uma demora ou uma tensão maior, a linha parava. Os demais trabalhadores da frente iriam ficar parados. Então, um processo de restauração realizado por nós, por você, por mim, ele tende a ser muito melhor do que a fábrica. Por essas razões, por essas questões. Nós passamos um ano e meio trabalhando nos automóveis, com tudo aquilo que a gente tem de melhor hoje, em 2020. A fábrica tinha muita competência e muita tecnologia em 1950, mas nada perto do que nós temos hoje, em termos de materiais, em termos de solda, em termos de produto, em termos de tempo, dedicação sobre o bem restaurado. Então, o processo, muitas vezes, acaba se tornando melhor que o de fábrica, não é pela arrogância ou pelo fato de as pessoas realmente serem melhores, mas é porque realmente você está 50 anos à frente de um processo, você tende realmente a adicionar melhorias significativas a ele. Então, isso em nada desmerece o fato de um processo de restauração. Isso na nossa opinião. É assim que eu trabalho. Hoje, nós sempre focamos em trazer todos os bens restaurados para um universo de melhorias que permita atravessar mais 50 anos. Eu tenho que entender que de alguma maneira alguém daqui 50 anos vai ter a oportunidade de novamente rever esse objeto que nós restauramos. Então, a única maneira de nós fazermos isso se tornar uma realidade é colocando o nosso melhor. E colocando o que existe de melhor. É óbvio, nós não podemos perder a essência. É isso que as pessoas confundem. A grande maioria quer tratar a restauração ao pé da letra na questão da originalidade, porque de alguma maneira elas entendem que se não for assim você perde a essência. Mas não é a verdade. O carro, como base, num princípio de restauração, ele sempre vai ser valorizado por conta da essência, porque é realmente o objetivo da restauração. Eu vejo muitos acabam se perdendo por não conseguir concretizar, compreender isso, e acabam se perdendo e confundem tudo. Nesse ponto, a restauração ela tende a ficar em um limiar inferior, totalmente diferente do limiar superior. Mas de alguma maneira, se ele coloca aquele bem de volta à vida útil, ele restaurou ele. Só que sem propriedade, sem definição, sem nenhum tipo de princípio, de base. Existem os planos da customização, onde de alguma maneira nós temos que restaurar um bem hoje, um Volkswagen hoje, para ser customizado. O primeiro ponto inicial é a restauração, é o retorno da integridade da sua base, para que através dela você possa fazer as customizações, as modificações. Então, de alguma maneira, isso não se perde. Então, nós precisamos mudar essa chave na nossa cabeça para que, de alguma maneira, nós possamos compreender os processos que nós estamos inseridos. Então, você, quando decide buscar um processo de restauração, você precisa compreender muito bem aonde você quer chegar. Qual nível, qual esfera dentro da restauração você compreende como necessária para o que você quer.
Primeira coisa para quem realmente busca a restauração. Se você possui um Volkswagen antigo, que tem uma história com a sua família, que está de alguma maneira inserido naquilo que você viveu do passado, ele automaticamente te leva a criar uma relação que durante o processo, vários pontos dos quais você vai ser questionado acabam sendo, de alguma maneira, ignorados. Então, se o carro, mesmo com várias dificuldades, com processos que exigem um custo alto, está ligado à sua história, você vai realmente ignorar isso e buscar trazer o retorno de tudo isso que teve de significado. Então, se você tem consciência desse ponto, não é o custo quem vai determinar o seu processo de restauração. Então você, de alguma maneira, quer trazer aquele bem de volta à vida para relembrar momentos com seus familiares, momentos que você viveu com aquele carro, a sua juventude, a sua história. Então, isso tudo tem um peso profundo quando a restauração envolve esse tipo de relacionamento. Agora, se você é um aficionado, se você gosta, se você é uma pessoa que procura a restauração para satisfazer realmente o seu saudosismo, a sua realização, passar por um processo de autoconhecimento, de se envolver na reconstrução de algo, aí realmente você precisa buscar algo que esteja com condições de ser realizado e que de alguma maneira permita até o findar do processo que o custo se justifique. Então, se você busca um automóvel da década de 60, da década de 70, até mesmo da década de 80, para restauração, você tem que ficar muito atento àquilo que envolve a base do projeto. Porque de alguma maneira, o principal em uma restauração é estar com uma base bem definida, porque ela vai te obrigar, ela é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Vou atrás de um Volkswagen para adquirir. Se eu me deixar levar pela emoção, num primeiro olhar, eu vou enfiar o pé pelas mãos. E a grande maioria das pessoas que estão entrando nesse universo acabam se deixando levar por esses pontos. E de alguma maneira isso vai pesar no orçamento. Você precisa ter essa compreensão. Não são poucas as pessoas que nós recebemos aqui. Infelizmente eu tenho que dar a notícia. Quando não se trata de um automóvel que faz parte da história dela, eu tenho que dar a notícia para ela de que infelizmente aquele carro terá um custo significativo. E aí ela decide, ou ela realmente se desfaz dele, ou ela arca com todas as necessidades. Porque não são as nossas. O erro da maioria de nós que às vezes procuramos a restauração é de achar que o indivíduo que está me cobrando por aquilo, ele tá de alguma maneira querendo me extorquir, ele está realmente de alguma maneira querendo mudar o custo só porque ele acha que eu tenho condições. E não é a verdade. O carro, ele tem necessidades. E essas necessidades hoje, para se honrar um processo de restauração, elas precisam ser atendidas na base. Você precisa de materiais de qualidade, de mão de obra de qualidade. Nós temos acompanhado aí já há algum tempo o estado que o mercado tem se encontrado, o nível das peças. Recentemente, de algumas latarias aqui, meu Deus, eu tive que devolver. E assim, peças renomadas do mercado. E a gente tem passado dificuldades assim extremas, sem compreender, porque são as melhores que existem e de alguma maneira hoje elas estão assim sem nenhum tipo de critério. Então, se você decide realmente passar por esse processo, você tem que buscar o melhor para você. E o melhor para você é cumprir as necessidades do carro que você adquiriu. Se você não aceita isso, alguém vai tentar te enganar, vai tentar desconstruir a sua ideia ou construir uma outra que seja conveniente. Então, você precisa ir atrás de uma base boa. Uma base boa, ela vai mudar todo esse contexto. Ela vai, de alguma maneira, fazer você evitar diversos processos
que realmente não fazem necessidade. Um bom carro, ele sempre vai ter uma ótima estrutura, e essa estrutura ela vai exigir pequenos reparos. É óbvio, vamos falar de um carro da década de 50. Vocês viram que chegou hoje, eu postei no Stories, hoje, aliás, esse carro já estava aqui, hoje nós resolvemos fazer um processo de proteção nele. Se trata de uma Bandor 1954. E ela veio para o Brasil como ambulância. Sabe quantos carros foram fabricados no planeta? Bandors ambulância? 700 carros. 700 e alguma coisa. Não vou dizer com exatidão, mas 700 e alguma coisa. É uma quantidade muito ínfima de modelos existentes. Então, de alguma maneira, isso vai exigir um processo de restauração que vai passar por diversos pontos de dificuldade e nós não temos escolha. Eu não posso hoje virar e falar, vamos deixar essa Kombi de lado aí, vamos procurar uma melhor. Infelizmente, é um carro muito raro. A base é totalmente diferente. Existem alguns pontos de semelhança, mas a base é totalmente diferente. Então, para se fazer isso, você precisa encarar todas as necessidades dela. E não as minhas, e não o que eu espero, o que eu acho. Então, de alguma maneira, o ponto principal hoje a ser observado é a compra. Você precisa estar muito consciente da compra, do carro que você quer. Se o seu caso não envolve uma relação com o passado, com carros que foram parte da sua história, você precisa ter muita atenção com a compra. Mas eu não tenho condições. A grande maioria se apega à condição. Eu não tenho condições de comprar um carro como eu gostaria, e aí eu encontrei um ali, vou fazendo aos poucos. Como eu já ouvi isso? Qual o maior problema de você adotar esse tipo de alternativa? Se você busca um carro que de alguma maneira, compreenda bem isso, de alguma maneira alguém não quis levar adiante o processo desse carro e colocou à disposição de outra pessoa. Se aquele carro já não satisfez alguém a enfrentar todas essas demandas, todas essas necessidades, e você resolve abraçá-lo, entenda, você precisa estar consciente de que não é um processo simples, não é um processo fácil. E se você resolve adotar ele de maneira paulatina, você vai passar por vários problemas. Quais deles? Quando nós resolvemos, eu vou liberar os comentários aqui, que eu quero ver o que a galera tá falando aí. Quando nós resolvemos, meu querido Luiz Carlos aí, de Portugal, quando nós resolvemos adotar um processo de restauração de forma gradativa, eu levo esse carro para algum ambiente de restauração, para alguma oficina, e lá eu combino com o profissional para que ele faça aquilo de acordo com as minhas condições, que ele vá fazendo aos poucos. Mas nós nos esquecemos de um ponto crucial. Entendam bem. Se você leva o carro para ser restaurado, aquela pessoa necessita, se ela aceita o serviço, ela necessita, de alguma maneira, que aquele processo construa as necessidades dela. Que aquele processo reponha a razão dele estar trabalhando. E quando você fraciona isso de alguma maneira, ele vai ter que trabalhar um período e parar outro. Ele não vai dar sequência. E o que acontece com o seu carro que está lá desmontado? Por 1, 2, 3, 6, 12 meses, o que vai acontecendo com o seu carro? De alguma maneira, ele corre riscos, ele vai se perder dentro do processo da oficina. Vários outros carros, vários outros clientes vão entrar, vão realizar os seus processos. Durante a rotina, o roteiro da oficina, aquele carro está lá abandonado, ele pode amassar, ele pode arranhar, ele pode sofrer outros tipos de intervenção e te causar problemas. Então, assim, hoje é um roteiro que nós evitamos ao máximo. Nós não pegamos carros para serem feitos de maneira fracionada. Todos os carros que estão aqui, eles vão entrar em processo e de alguma maneira nós vamos atuar sobre eles até a finalização. Alguns às vezes aguardam um período por peça,
por alguma outra necessidade, mas eles estão em foco. Ou seja, à medida que caminha parte desses processos que são externos, eles voltam para a linha e são realizados. Porque nós não entendemos como um bom roteiro essa questão de ficar protelando o processo de restauração. Ó, vamos ver aqui alguns comentários. Nosso amigo Rodrigo Ferraro. Comprei na emoção e agora estou pagando por isso, mas já peguei amor no carro. Vamos ver até onde vai. Ó, é um ponto que nós sempre ressaltamos. O que importa é a forma como você entende isso e como você consegue lidar com esse processo. Se você compreende isso e realmente sente que no fundo faz sentido se envolver, faz sentido se entregar, em nada te impede. Basta você realmente estar decidido, determinado. É o mais importante de uma restauração, determinação. Nosso querido Maurício, boa noite, Mamédia. Aqui temos um Fusca que é a herança do meu sogro. Ele comprou desde zero. Queremos muito fazer a restauração, mas não sei por onde começar. Ó, é um ponto. Quem mais aqui? Ó, nosso querido Ala. Vou curtir primeiro, depois vou restaurar. Muito sensato. Wilker, o bom da restauração é o fato do carro ter o selo de qualidade do dono. Interessante, meu querido Luiz Carlos. Bom, as etapas, as mais importantes etapas que você precisa adotar, entenda, as mais importantes. Se o seu carro vai entrar no processo de restauração, antes de qualquer pessoa avaliar, avalie você mesmo. Você mesmo, pare um dia, um período, pegue uma prancheta ou seu próprio celular, hoje é prático, e anote todas as necessidades que esse carro tem. Todas as necessidades. É o primeiro passo. É você quem vai anotar, não é quem vai fazer o serviço, é você. Você vai parar, observar o seu carro por horas e anotar todas as necessidades. Tudo aquilo que realmente faz sentido, que ele precisa, porque é ele quem determina, não somos nós. Entenda isso. Partiu para a restauração, é você quem tem que ir lá e entender o que o carro precisa. Ah, mas eu não entendo. Não, você vai fazer da forma como você entende. Esse é um primeiro ponto. Por que razão? Porque a hora que você for levar para alguém observar, todos os pontos que ele observar e te alertar e te atentar sobre a necessidade, você vai adicionar no seu relatório. E todos os pontos que ele não se atentou, que ele não observou, você vai alertar ele. Então, começa muito transparente. De alguma maneira, ele e você estão cientes das necessidades que o carro tem. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o que eu quero. O que eu espero desse processo, desse resultado. Eu sempre faço esse questionário com os meus clientes. Antes deles realmente virem até mim e manifestarem, eu vou até eles e manifesto o que você espera desse processo. O que você quer realmente com a restauração desse veículo. Para que eu possa compreender aquilo, possa realizar e atender às expectativas dele e de alguma maneira nós possamos construir todo esse processo juntos. É importante que você participe, que quem vai realizar o seu processo faça você participar. Isso é importante. Eu faço sempre questão de aprofundar com perguntas, com fotos do processo, as pessoas que participam, para que elas assistam, para que elas percebam que aquilo está sendo feito de alguma maneira e que o processo seja menos doloroso. A grande maioria se envolve e coloca emoção, expectativa, dinheiro. E se você não participa, aquilo vai te deixando angustiado, aquilo vai te deixando de alguma maneira extremamente ansioso. Então faço questão de sempre tratar junto com o cliente esse processo. Agora, não fique esperando que a pessoa que você buscou realize isso. Converse com ela, tente demonstrar para ela a necessidade de ter essa interação, essa relação. Isso vai fortalecer demais o processo e vai evitar vários danos. Então, é o primeiro ponto. Bom, vou iniciar o processo. O que eu recomendo?
Nós aqui, como que nós trabalhamos? Todos os nossos processos, eles são completos, eles são full. Eu pego o veículo para restaurar e de alguma maneira nós nos encarregamos de todos os processos, de todas as necessidades. Por que razão? Porque o nosso controle de qualidade, o controle das necessidades, eles são pontualmente atualizados e coerentes, uma vez que a gente já se envolve com esses processos já há um bom tempo. Então, ao invés de eu passar para você comprar uma peça, e aí você compra uma peça, traz para mim, eu monto, dá errado, eu devolvo para você, você devolve para o fulano, e tenho que aguardar vir todo esse processo, eu realizo tudo, e de alguma maneira, esse custo, ele vai te livrar de problemas. O dia que eu entrego a chave do carro para você, qualquer coisa que você tenha que resolver é comigo. Não é com o fulano da loja, da tapeçaria, da elétrica. E aí começa o jogo de empurra. Não, isso aí quem furou errado foi o fulano. Não, essa pintura aí tá errada porque a funilaria não prestou. E aí começa aquele balaio de gato que só você fica lá dentro. Só você. Todo mundo começa a pular fora. E só você tá enfiado lá dentro tendo problemas. Então é muito importante procurar ambientes onde todos esses roteiros estejam entrelaçados e que você se envolva assistindo, participando, sem ter a obrigação de tomar para si partidos dos quais te custarão amanhã a responsabilidade. Então, você precisa ter essa segurança, procurar ambientes que te passem essa segurança, porque senão, de alguma maneira, você vai passar de telespectador a roteiro desse pesadelo. Então é muito importante ter essa atenção. Ó, meu querido Toso aí, ó, segura na mão de Deus. Isso é realmente a realidade de hoje. Por que razão? Porque o Toso é um deles, óbvio, muitas pessoas se frustram nesse processo, encontram-se, decepcionam. Nós temos dificuldades como eu disse, profissionais, o mercado de peças, mas se você tomar as rédeas de tudo isso, as coisas são diferentes. Não digo você querer realizar, querer fazer, mas controlar esse processo se em algum momento você percebe que ele não é bem roteirizado pelo ambiente que você decidiu levar. Então esse ponto é importante. Então, definido esses pontos, quais as sequências? Entenda isso. Isso é fundamental. A partir do momento que o seu carro entra em um processo de restauração, ele tem diversas etapas. Quais são elas? O primeiro processo é a desmontagem. O carro precisa passar por um processo de desmontagem. Nesse processo será feita a catalogação de todas as peças que necessitam serem reparadas, restauradas, substituídas e descartadas. Se você roteiriza isso junto com quem vai fazer, de alguma maneira existe algo do qual pode ser dado andamento. Então, definiu o que realmente é necessário, o que vai ser restaurado e o que realmente não serve, você já tem aí condições de buscar as peças que são necessárias, de levar para a restauração aquilo que precisa ser restaurado e descartar o que não vai ser utilizado. E já se planejar, porque ali já existe um roteiro. Então esse é o primeiro ponto, desmontagem. Desmontou, você vai para a carroceria. Na carroceria você precisa entender as necessidades dela. Pontos de oxidação, pontos já substituídos, pontos reformados, acidentes antigos, mal restaurados, peças das quais não fazem parte e foram adicionadas ao longo do processo. Tudo isso aí deve ser pontualmente determinado para que seja parte do processo. Então, uma boa oficina ela vai adotar esse roteiro, ela vai ter essa preocupação. E aí, nesses pontos, você vai desenvolver um processo. Esse é o processo da carroceria, da parte estrutural. Em paralelo, o que eu posso fazer? Nós já iniciamos um ponto que partiu da roteirização das necessidades, das peças. Então eu vou para as demais etapas. A elétrica, a mecânica
e a tapeçaria. Elas vão andar em paralelo. Enquanto a carroceria está em processo, elas devem andar em paralelo. Ah, mas eu não tenho condições de fazer isso. Se você entrou na restauração e não compreende ou não tem condições para realizar esse processo em paralelo, você corre sérios riscos. É essa a verdade. Seu carro, de alguma maneira, ele vai ficar em um ambiente onde todos esses pontos vão ser deixados de lado. Eles podem se perder, eles podem entrar em situações críticas que depois te obriguem a um custo maior. Então, antes de entrar, você tem que ter essa percepção. Por isso, enumere todas as necessidades, discuta todos os pontos, porque é através deles que você vai ter uma dimensão daquilo que você tem que fazer, do custo que isso vai ter. Então, entenda que em paralelo é muito importante seguir os outros processos, para que todos eles lá na frente convirjam, correto? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Olha o nosso querido Ralu aí. Ralu que está no processo de um carro que virá para nós, para ser feita a mecânica. Fique ciente de que se a profissão do homem termina com erro, você será enrolado. Tá vendo? São 2 décadas. 2 décadas que todos nós estamos passando por essas situações. Então, nós somos obrigados a mudar isso. Se nós realmente queremos, de alguma maneira, manter o nível ou o sentimento que hoje nós temos por esse hobby, nós precisamos fazer alguma coisa. E se não for aqui, através de todos vocês, é uma revolução. Nós estamos começando essa nova década querendo mudar todo esse roteiro. Mudar tudo isso que vem sendo maléfico, que vem de alguma maneira manchando a história. Nós encontramos de cada 10, 7, 8 pessoas que não querem se envolver em processo de restauração. Poxa, por que é tão doloroso? Por que é tão difícil? Não é para ser assim. Se é assim, é porque nós precisamos fazer alguma coisa. E é justamente por esse ambiente, por esse momento aqui, que eu acredito que as coisas vão mudar. Eu tenho certeza disso. Meu querido... garagem do Bahia aí, tá passando pelo processo do nosso Ralu. Então, tudo isso é de extrema importância, ser roteirizado. E lá na frente você vai poder juntar todos esses pontos de uma maneira menos traumática. Tudo já está planejado, tudo já está dimensionado. Então, você participa ativamente, conseguindo deixar cada uma das etapas serem construídas para que o processo se finalize de uma forma concreta. Então, isso é muito importante. Nós temos umas perguntas aqui. Deixa eu selecionar aqui algumas perguntas. Galera que mandou pergunta aqui de mais cedo, da Vandor. Já agora não vi pergunta nenhuma. Bom, quero ir para o nosso carro. Quero mostrar para vocês o oval, tudo aquilo que nós fizemos nesse carro. Esse carro realmente ele está em processo com nós, fez 1 ano agora. Nós já estamos na fase final já de montagem, de acabamentos. Ele vai ser finalizado a tapeçaria com o nosso querido Osni em São Paulo. Já foi, antes do carro vir para Goiânia, já foi desmontado toda a tapeçaria e deixada lá para ser realizado esse processo. Então ele já roteirizou tudo isso. Nós estamos já na fase final aí de verificação de material, junto com o nosso querido Luiz Goshima, que é o proprietário desse carro. Então todo esse roteiro final agora, ele vai depender do processo de tapeçaria que será realizado lá. E aqui conosco ele vai sair já funcionando, toda a parte elétrica instalada, toda a parte de acabamentos, tudo aquilo que envolve realmente o grosso da restauração. Então eu quero mostrar para vocês. Nosso querido Maurício aí relatando.
faz um favor para mim, não fica assistindo isso aqui sem utilizar as coisas não, sem realmente fazer uso. Pelo amor de Deus, usa tudo que nós estamos falando aqui. Não existe outra razão. A razão maior é que você realmente mude a sua realidade. Que de alguma maneira você comece a aprender e colocar pressão, como eu disse. Pressão no mercado de peças, pressão nos profissionais que realizam o serviço. Porque você, tendo o resultado, essas pessoas se incomodam. E as coisas começam a mudar. A gente para de ser telespectador e de sofrer como a gente vem sofrendo há mais de 20 anos. Então, use bem isso aqui. Vamos lá? Vamos ver o nosso querido oval 56. Enquanto isso, dispara aí o aviãozinho, chama a galera. Vou chamar mais pessoas aqui para estarem junto com a gente nesse momento. Vamos escurecer um pouquinho aqui, mas a gente já volta. Bom, para quem gosta de rodas antigas, sempre gosto de mostrar aqui um pouco da nossa coleção. São rodas que contam um pouco da nossa história, então por mais que às vezes eu não tenha o objetivo de utilizá-las, eu sempre tento preservar um pouco dessa história para que a gente possa no futuro poder contar um pouco do que foi o Volkswagen no Brasil através delas. E sonho em reproduzi-las. Algumas, eu vou até mostrar para vocês ali, um projeto novo nosso. Não sei se todos conhecem, mas se trata de uma roda original. Essa roda no topo. Deixa eu afastar mais aqui para que vocês possam vê-la melhor. Esse jogo de roda no topo, ele é uma reprodução de uma roda original de fábrica Volkswagen. Quero ver quantos sabem me dizer de que carro se trata essa roda. Essa roda saiu originalmente um Volkswagen de fábrica. Vamos lá, quero ver quantos aí sabem. Meu querido Bernardo já deu um. Grande Thiago Bastos. Meu querido Luiz aí de Portugal já viu as Porsche. As Pedrini, né? As Pedrini são clássicas. Minha paixão também, as Pedrini. O SP2. Exatamente. Quem relatou aí o SP2, o Bernardo citou o SP1. Acredito que tenha vindo também com o SP1. Mas se você pegar o manual do SP2, você vai encontrar no manual a foto dessa roda no carro. Então essa roda, ela saiu como um opcional no SP2. Perfeito? Bom, vamos lá. Quero começar mostrando a parte inferior. Vou citar aqui todos os processos que nós realizamos na parte inferior desse carro. Então, vamos lá. Aqui no motor, toda a parte interna foi reconstruída, todos os pontos restaurados. Nós adicionamos, muitas pessoas questionaram, mas não faz sentido adicionar uma bomba com filtro. Se trata de uma melhoria que nós acreditamos auxiliar e muito no processo de uso, no cuidado, no estado do motor para o uso. E esse carro, o Luiz é uma pessoa que gosta de usar. Então ele coloca sempre os carros dele em uso. Então, de alguma maneira, a gente adotou realmente essa melhoria para poder deixar manter um cuidado maior com o carro. Então, todos os pontos, todas as partes internas foram restaurados cuidadosamente, o sistema de ar quente. Esse modelo em particular, ele sai com a tampa do cárter fechada e o bujão de óleo ele é lateral. Então, são particularidades dos motores 1100 e 1200. E esse carro é um deles. Os parafusos, eu vou fazer questão de enaltecer. Por mais que esse carro,
é bom ressaltar para vocês, esse carro não obedece à cor original do ano. Esse carro se trata de um carro 56 e essa cor saiu nos anos de 54, 55. Porém, o máximo de detalhe possível em termos de parafusos originais, no motor aqui eu vou mostrar depois para vocês os parafusos Kamax, alguns aqui na estrutura lateral, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui são parafusos Dorn, também alemães, que nós restauramos para mantê-los. Então, na parte inferior do carro, todo o tratamento de estrutura de pintura, ele é adotado na sua essência. Então, toda a carroceria ela é preparada e pintada de todos os ângulos para que todos os ambientes recebam pintura, proteção. Então, de todas as maneiras, a estrutura interior é cuidado. A caixa de câmbio desse carro ela é bipartida. Então nós temos uma caixa que ela possui a primeira seca. Ela tem a primeira marcha, ela só entra com o carro absolutamente parado. Então ela é a primeira seca. E as demais sincronizadas. Foi integralmente restaurada. Aqui as coifas, faço questão de ressaltar também, as coifas elas não possuem parafuso de emenda. Elas possuem as braçadeiras alemãs, que são braçadeiras com pino, onde você vai girando a braçadeira e ela vai tracionando. Então essas são as braçadeiras, esse é o formato, e as coifas são sem parafuso. É assim que é adotado, correto? Aqui é o sistema de ar quente do modelo 1200. Então aqui vai a mangueira de aço que atravessa a estrutura e prende nessa tubulação. E essa mangueira faz a passagem do ar quente do motor para a carroceria, de ambos os lados. Perfeito? Todo o chassi foi restaurado exatamente no mesmo padrão de pintura da carroceria. Então nós adotamos aqui o máximo de qualidade em termos de materiais para que ele pudesse ficar extremamente bem preparado. Observem um outro detalhe aqui também, que segue o padrão de originalidade, as chapas. Essas chapas, elas são mais largas, são originais dos modelos alemães. Então, todas elas ao longo da carroceria são bem mais largas. Então, elas têm esse padrão. Observe um outro detalhe aqui também, nós prendemos a borracha de vedação da carroceria, nós prendemos ela com o parafuso, aliás, com o prego que era original. O preguinho, ele é nesse formato. Ele fura a lata exatamente para que seja travada a borracha de isolamento. Essa borracha aqui, ó, que vai entre a carroceria e o chassi. Então até o preguinho nós utilizamos o original para que seja feita a restauração. Então toda a estrutura de chassi obedece esse nível de acabamento de qualidade. Perfeito? Esse carro teve as bandejas de assoalho trocadas, o túnel foi reaberto e nós adicionamos a tubulação toda de inox. Então a linha de combustível, a linha do afogador, a linha dos cabos de ar quente, tudo isso hoje é em aço inox, justamente para nunca mais haver a necessidade de reabrir. A fábrica não tinha a menor condição de fazer isso, pelo custo, o nível que o projeto atendia como base não permitia. Então, de alguma maneira, isso era um empecilho. Então, se a gente pode hoje melhorar nesse sentido, nós vamos fazer. Aí vem a velha história, mas isso não é restauração. O critério que a gente adota para que esse processo seja feito o melhor possível não desmerece o fato de ser ou não uma restauração. Nós só não adotamos em 100% o critério de originalidade porque nós acreditamos que de alguma maneira algumas coisas tendem a melhorar esse processo. Aí, ó, novamente aqui o preguinho, como eu disse, para vocês perceberem.
Na suspensão dianteira foi toda restaurada também. Algumas peças a gente até utiliza originais, porém, observem, essa borracha ela tem até a numeração da Kombi. Ela é uma borracha original, mas saiu também pro Fusca. Então a gente adota ela. Os parafusos originais, ó, Dorn, que são alemães. O eixo, que possui essa forma de travar as castanhas, que também é diferente, então é o eixo original. O setor de direção, nós fizemos questão, esse carro não tinha mais o setor original, nós fizemos questão de levantar, de encontrar um setor, restaurá-lo e adicionar novamente no carro. As porcas sempre com porca castela e trava, então todas como atendiam no padrão original na época. Então nós temos essas travas que são exatamente como saíam de fábrica no processo de restauração. Aqui, ó, um item curioso, poucos conhecem essa borrachinha, ó. Essa daqui ainda é original Volkswagen. O cabo do velocímetro entra por ela e se ajusta. Ela é um guarda-pó para não deixar que a poeira, a sujeira vai e danifique o cabo. Então é muito importante. Esse carro tem um detalhe muito interessante que os modelos alemães não possuíam. O eixo dianteiro não possui amortecedor. O amortecedor de direção que costuma ir nessa região aqui e se liga à barra, esse carro não possui. Então todos os modelos até 64, se não me engano, não possuíam o amortecedor de direção. Perfeito. Aqui a parte interna da roda. Nós adotamos pneus Pirelli de faixa branca para esse projeto. Então são pneus realmente com faixa. O modelo Firestone. A medida é exatamente a medida do Fusca. São pneus importados, americanos, observem. Infelizmente hoje o custo é muito significativo para se importar um pneu clássico desse. Mas o nível de acabamento, o nível de valorização é tão significativo quanto. O carro está em processo de polimento. Nós estamos fazendo a parte de polimento. Eu vou descer ele para vocês verem mais detalhes também da carroceria. Vou mostrar mais alguns pontos do motor. Esse motor é exatamente o original do carro e nós restauramos ele integralmente, tanto a parte interna como os acabamentos. Ainda resta alguns detalhes para serem finalizados, que nós estamos em processo, mas em breve ele já vai estar finalizado. Esse ano já possuía o papelão anti-ruído dos dois lados, então tanto a parte traseira quanto as laterais também possuíam essa proteção. Aqui o clássico tubo por onde passavam os cabos de vela. Então os cabos de vela eles passam por essa região e são distribuídos. Observem. Os conectores com a cabecinha marrom também eram originais desse modelo. Aqui algo muito curioso que poucos conhecem. Os motores 1200, 1100, 1200 eles tinham a mola de acionamento no próprio cabo. Então não é aquela gambiarra que você conhece por aqui. É diferente. Funciona aqui, ó, através desse sistema. Esse sistema empurra o retorno do carburador. Perfeito? Então aqui nós estamos já a poucos passos de finalizar esse motor, essa etapa. Pontos principais e cruciais dessa carroceria que foram trabalhados: a parte estrutural
das laterais, toda essa parte lateral aqui, ela foi trabalhada. Aqui já estava em péssimo estado, a saia traseira do carro. Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura, ela já tinha reparos, ela já tinha danos, então nós reparamos, refizemos alguns pontos. A parte interna lá, observem aí a grelha, vou tentar iluminar o máximo para vocês observarem como fica a parte interna da grelha. Ó, observem que não tem acúmulo de material, não tem nada em excesso, para que realmente fique um processo em perfeitas condições. A grande maioria acaba se equivocando nisso. Meu querido F. Matos perguntando sobre a plaquetinha. Essa plaquetinha é uma plaquetinha demonstrativa da sequência de ignição. É mais um souvenir que a gente coloca nos carros para que quem vá fazer a sequência de acerto do distribuidor tenha essa compreensão e não fique aí tentando, se matando ou aprendendo no carro. Então a gente sempre coloca esses pontos. Aqui, idem. Observem que essa estrutura ela foi inteira refeita. Aqui ainda existe um resto de material, mas é porque está no polimento. Então ainda tem alguns pontinhos brancos no carro que a gente vai fazer a limpeza. Os calços da carroceria, a forma como são travados, todos os pontos, estrutura do amortecedor. A dianteira era um ponto mais crítico desse carro. Observem que aqui ainda tem os pontos originais de fábrica. Está bem estruturado. Aqui nós já iniciamos o processo de elétrica, então já está quase tudo passado. Esse chicote é um chicote importado. Vou mostrar aqui para vocês o setor de direção. Como eu disse, ó, é um setor original que foi restaurado. Então ele era diferente, totalmente diferente dos modelos nacionais. Aqui o berço, onde nós já iniciamos o processo de elétrica. O chicote é um chicote importado, em inglês, que ele vem já nas dimensões de toda a estrutura do carro. Observem nos cantos as mangueiras do ar quente. Essas mangueiras são de metais, são de metal e elas são na cor do carro. Então todas as duas fizemos questão de manter também original. Toda a estrutura aqui já está em processo também de execução. O cabo do afogador, que ele sai do painel, atravessa por dentro do carro e entra no túnel para acionar o carburador. É assim que é original. É o único cabo, ó. Observem que ele passa por dentro do carro. Por quê? Porque ele tem que fazer uma curva, senão ele trava. Então ele era dessa forma. Um ponto também que eu sempre gosto de salientar, a cebolinha ela é de parafuso. Os fios são parafusados, não são de encaixe, igual são os mais modernos. Ó meu querido sujeito aí, um abraço meu querido. Aqui falta adicionar a plaqueta, que também já foi restaurada e está nos aguardando para ser inserida. Essa saia dianteira também foi toda repassada, já havia sido trocada. Os dois laterais, como eu disse, as calhas da borracha, justamente para conseguirem atender realmente agora de forma eficiente todo o processo. Vou mostrar um pouquinho do painel para vocês. Da parte interna também. Parte dele está protegida, então eu vou mostrar mais os laterais. E o teto. O teto é muito interessante. Observem como o teto solar original era feito. Vou subir aqui. Olha como era a estrutura. A estrutura é uma chapa toda dobrada, onde realmente a base do teto é parafusada. Aqui essa beirada é onde o forro vem e prende. Ele é todo preso aqui. Nessa parte traseira, nesses furos traseiros é onde o teto vai preso. E aqui eu tenho uma outra peça interna onde vai preso também. E lá é onde é feito o fechamento.
Então o sunroof que a galera conhece aí, ele é baseado justamente nesse modelo. A parte interna eu já mostrei algumas vezes em alguns vídeos, então vocês já devem ter visto. E aqui o painel. O painel nós também fizemos questão de colocar alguns detalhes particulares do Project Prophecy. Quem não conhece, é um americano que ele faz esses acabamentos. Então aqui ó, observem que legal. Aqui nós temos um ímã que faz o acabamento da ignição. Então esse ímã vai preso à lata. Observem que ele prende de forma eficiente, ou seja, a quantidade de material é pequena e ele faz um acabamento com o painel. Então toda a estrutura aqui foi repassada, revisada, criteriosamente restaurada para que esse carro realmente possa voltar à vida de uma maneira definitiva. Ó, meu querido Maurício perguntando: Mamed, para ter uma noção, essa restauração já chegou nos 100 mil reais? Eu te garanto que há muito tempo. Infelizmente há muito tempo ela já chegou nos 100 mil reais. Então é um processo que, quando feito com esse nível de critério, realmente fica mais fácil compreender o resultado depois, porque nós não queremos mais que esse carro passe por nenhuma outra necessidade, a não ser por motivos de força maior, mas caso contrário, ele vai ter uma vida diferente agora, onde ele vai poder ser usado, onde ele vai poder participar novamente de momentos com quem puder usufruir dele daqui para o futuro. Essa é a nossa intenção. Por mais difícil que pareça, o objetivo tem que ser esse. Porque se ele for esse, ele vai te satisfazer, ele vai te realizar e de alguma maneira vai realizar várias outras pessoas no futuro. Então tenha sempre em mente isso. Esse motor ele já foi funcionado na bancada. Então nós já testamos, já funcionamos. Todos os componentes, motor de partida, gerador, tudo é desmontado e refeito do zero, para que realmente o carro tenha, depois de pronto, condições plenas de uso. Perfeito? Aqui nós protegemos as bananinhas, mas elas estão por trás. Esse carro ganhou um par de bananinhas originais novas, zeras, sem uso. É algo muito raro também. Alguém me questionou sobre a saída do ar quente. A saída do ar quente desse modelo é diferente, ela é mais na frente. Então ela não é atrás como aqui, ó, nesse ponto aqui. Algumas são nesse ponto aqui, mas até os primeiros 57 ela era aqui. Então é diferente. Perfeito. Bom, galera, alguma dúvida? Eu quero saber aí quem realmente vendo esse projeto entende que ou não entende algum ponto, alguma necessidade. Conta pra gente aí. Agora, isso envolve sempre um planejamento significativo de quem está realizando e de quem tem o interesse, tanto financeiro, quanto cronológico, quanto emocional. Então, é sempre muito importante. Grande Marco, esse é um 1956 sunroof, original de fábrica.
Meu querido Cleiton, chegando aí com a gente. Nicolas, qual foi a etapa mais difícil? Ó, a etapa mais difícil desse processo é a pintura. Por que razão? Esse carro, ele é um carro de pintura metálica. Então, é extremamente importante ter um cuidado na aplicação. O preenchimento dela não é tão eficiente. Então, é muito importante fazer uma aplicação sempre adotando o máximo de critério possível para que o resultado seja mantido. Essa restauração está hoje com 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Ó, meu querido Bernardo perguntando. Para fazer a pintura da grelha, da parte da grelha traseira, você mascara a parte externa para evitar excesso de tinta? Bom, é exatamente. O que a gente faz? A gente protege a estrutura externa para evitar que a tinta se acumule. O processo é feito com muito cuidado, com muita atenção, justamente para não haver acúmulo interno. Agora, externamente, quando a gente vai fazer a pintura, é feito uma proteção para que esse material não adentre lá e se acumule. Mais alguma dúvida? Ficou claro aqui que todas essas etapas, que tudo isso que a gente ressaltou para vocês faz sentido? Que para chegar nesse nível de resultado, você tem que ter esse conhecimento, de alguma maneira, compreender a razão pelo qual tudo isso tem que acontecer. Porque você precisa fazer uso disso, você precisa compreender. Se você está passando por esse processo hoje, você precisa realmente começar a adotar esses critérios, essas necessidades para que você possa realmente construir uma linha de trabalho e ter o resultado. É muito satisfatório. Por mais difícil que seja, chegar nesse resultado no final, depois de tudo isso, é muito gratificante. Isso eu garanto a vocês. Só quem realmente... Por que a maioria, inclusive o Toso que estava aqui agora com a gente, por que a maioria das pessoas não desistem ou não param de restaurar? Porque no final o resultado ele é incrível. Poder participar de tudo isso e chegar à conclusão de que, poxa, eu consigo, é gratificante, eu aprendi muito com todo esse processo. Aonde você compra isso? Aonde você vai lá e adquire esse tipo de experiência? Nós estamos aqui na vida para ter experiência. Se você quer evitá-las, sinto muito, mas você está perdendo uma ótima oportunidade de passar por essa vida com mais conhecimento. Então, fica a dica aí. Espero que vocês realmente tenham consciência de como utilizar tudo isso a seu favor. Tudo que eu tenho dito aqui, tudo que eu tenho manifestado e feito questão de ressaltar, é para que vocês passem a colocar pressão em tudo o que isso significa para a gente, para que as coisas possam se reverter de alguma maneira. Por mais difícil que seja, eu começo a viver o lado bom dessa situação e não sendo o tempo inteiro vítima ou vivendo de alguma maneira como coadjuvante nessa história. Então tenha isso em mente, beleza? Vou mostrar para vocês aqui em primeira mão. Muito em breve nós vamos fazer uma live sobre esse brinquedinho aqui. Esse carro é um 1965, vai ser o primeiro Fusca elétrico com kit da Eve West que nós instalaremos no Brasil. Então ele eu fiz questão de ressaltar aqui os pontos originais e protegê-los para justamente manter todo esse... Eu quero manter o contraste, fazer com que toda essa história do passado entre em contradição com o sistema elétrico. Então hoje nós já terminamos aqui toda a tapeçaria, todo o forro interno dele. Agora vão acabamentos, bancos. Então, em breve nós estaremos aqui para mostrar para vocês como funciona e como é um Fusca com sistema elétrico de funcionamento, beleza? Vou voltar lá para a sala para nós já
discutimos alguns últimos pontos. Quem tem dúvida aí, perguntas, mande a sua pergunta. Ó, meu querido Cleverson, estamos de olho no seu carro, logo nós vamos conversar sobre isso. Meu querido Rodrigão, o Kodato, tô com os brinquedinhos dele aqui em processo. Logo, logo ele vai estar feliz da vida com ele, se divertindo. Ó, o grande Will, tô perguntando, baterias da Tesla. Esse kit, esse kit de motor elétrico, ele é da EV West e as baterias são Tesla. Exatamente a que sai nos carros da Tesla. É um conjunto de 5 baterias que alimenta esse carro. Então, em breve eu vou mostrar com detalhes como funciona, como é isso. Aí, ó, o Manuel perguntando, em 54 a pintura, a pigmentação desse carro era metálica, em 54, dos originais, né, esse carro 56. Hoje, aqui na oficina, nós temos o sistema que produz a tinta, que roda a tinta exatamente de acordo com o código da fábrica. Então, todas essas pinturas, elas obedecem rigorosamente a porcentagem que saía de fábrica na produção das tintas. Então, não é por semelhança, não é por foto, nada disso. Nós temos hoje um controle que roteiriza isso aí com propriedade. Ó, meu querido Rodrigo Búfalo. Reservatório de fluido de freio utilizável ou para enfeite? Não, totalmente utilizável. Aqui, os nossos carros aqui dificilmente saem com qualquer tipo de decoração nos seus souvenirs, como eu mostrei. O resto é para ser utilizado. Então, não tem o que fazer. Ó. Qual autonomia, grande Leonel, qual autonomia você espera do 65? Cara, eu vou entrar em detalhes sobre isso na hora certa. Muita coisa a gente debateu esse projeto, nós inicializamos ele há 2 anos, só que em um outro veículo. E aí eu resolvi presentear meu pai com esse projeto e ir atrás de um carro mais antigo para poder transformar. E então a gente vai realizar tudo isso agora. E aí eu vou entrar em detalhes significativos para vocês, que é bem interessante. Por mais que alguns, mas eu gosto do motor a ar, eu sou apaixonado pelo motor a ar. Eu não vejo nenhuma condição para substituí-lo, mas eu não posso negar a evolução. Não posso negar a tecnologia. Isso é uma imbecilidade. É como eu vejo alguns querendo restaurar esses carros e usar pneu da época. Não, eu quero um pneu no meu carro de 1950. Pera lá. Eu entendo o nível, o critério que você quer adotar para esse carro, para o seu veículo. Mas isso foge um pouco a lógica, realmente o propósito desses objetos. Então eu não sou avesso à evolução, à tecnologia, razão pela qual a gente emprega o que tem de melhor nesses projetos. Então, de maneira nenhuma eu vou ignorar que o mundo quer um Volkswagen elétrico, e estamos aqui para isso. Ó, querido Geraldo aí, ó. O que eu aplico na lata depois de remover todo o material velho? Estou começando a restauração de uma corujinha. Primeira coisa que você precisa fazer depois de remover é aplicar o wash primer. A gente aplica o cromato de zinco em carros que irão entrar em processo mais demorado. Mas o wash primer, ele cria aderência e protege a lata. Só que você não pode demorar, porque ele é solúvel. Então, uma vez que você aplica o wash primer, é muito importante que esse processo siga para os demais processos de pintura, senão você vai ter problemas.
Então é muito importante que isso aconteça. Ó, meu querido Wilker, você sempre melhora o que já é bom. Você usa parafusos originais para prender os paralamas ou prefere inox? Esse carro foi importado o jogo completo de parafusos dos paralamas e da carroceria, que inclusive a cabeça deles é na chave 14, não é na chave 13 como nós conhecemos. Eu queria até mostrar para vocês, mas ele está sem os paralamas. Então a cabeça dos parafusos originais dos Volkswagen nacionais, ela é sempre mais alta, os parafusos de paralama. Já esses modelos alemães não, ela é baixa e a chave é 14. É algo exclusivo do ano desses carros, que inclusive nós fizemos questão de importar da Alemanha, para poder adicionar. Ó, o meu querido Bernardo perguntando. Eu vou ficar te devendo a marca. Eu não lembro a marca agora de cabeça. Nossa, não lembro. Eu te passo depois a marca desses parafusos. A gente comprou o kit, veio completo de parafusos alemães realmente que eram utilizados. Se eu não me engano, só tem uma marca que ainda continua produzindo e foi justamente essa que a gente adquiriu. Então... Esse 56 veio originalmente para o Brasil, com o teto solar. Sequei a boca aqui, hein, meu? Falamos muito. Ó, esse 56 não era do Rio? Exatamente do Rio. Esse carro era do Rio. Ele esteve em Araxá no último evento, até a gente ser adquirido. Não, o motor a ar não vai funcionar elétrico. O motor a ar vai ser substituído por um motor elétrico. Hoje, infelizmente, a relação de euro e dólar tem dificultado muito esse processo. Esse kit foi importado há 2 anos, o dólar já era alto. Imagine o que não custa hoje. Dos projetos que você já fez, qual você acha que foi seu maior desafio? Sempre é um desafio. É muito complexo, porque cada carro tem sua personalidade, cada carro tem sua particularidade, é óbvio. De tanto o fato de nós termos focado única e exclusivamente em Volkswagen, nos dá condições de roteirizar certas etapas e torná-las menos desgastantes. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, aquele que realmente foi o mais profundo, o que mais tocou a gente, o que mais exigiu de todos nós, de toda a equipe, foi o Split Bordeaux que nós fizemos para o Luiz, porque envolveu a customização do motor, transformá-lo em um motor Judson, com todo um conjunto de características e detalhes particulares, extremamente particulares. Todo o conjunto de freios é do Porsche 356. Nós tivemos que desenvolver a estrutura para os freios da parte traseira. Ele tinha completo somente a parte dianteira. E aí nós tivemos que desenvolver a parte traseira. Modificar o câmbio, que o câmbio já era um câmbio com relação superior. Então nós tivemos que modificar isso. Manter toda a elétrica 6 volts. O carro funciona 6 volts até hoje com perfeição. Então tudo isso foi realmente desafiador. Ter o resultado desse carro depois de todas essas etapas realizadas foi gratificante e não foi nada simples. E nós fizemos ele em 6 meses. Em 6 meses esse carro estava em Curitiba para o Volksfest. Então foi tenso. Ó, o Ralu pontuando bem. O Wash Primer é interessante porque de alguma maneira o pintor depois visualiza a lata, sem nada impedir que ele remova ou refaça algo, ele mantenha aquele cuidado. Então isso é importante, é muito importante. Bom, galera, quero mais uma vez agradecer vocês aqui. É um prazer estar aqui toda terça-feira com quem realmente prestigia a gente. O mais interessante de tudo isso é poder ver que todos vocês
têm um apreço pelo que a gente faz, fazem questão de perguntar, de participar, porque não existe outra razão a não ser você estar aqui querendo realmente absorver alguma coisa. E não se esqueça, faça parte dessa revolução. Nós estamos hoje encabeçando uma revolução nova nesse movimento, para fazer com que as pessoas mudem essa cultura, para que 20 anos de insatisfação fique para trás, fique num passado e não volte mais. Que cada um de nós possa viver essa nova realidade, usufruindo, sendo realmente participantes de tudo isso e não passivos e de certa maneira decepcionados por querer viver essa experiência. Se dê a condição de viver essa experiência. Você vai ver que de alguma maneira vários momentos, várias situações passam a compor um pouco da sua história, passam a fazer você se conhecer e a conhecer realmente o quanto você gosta disso que você vive. Então, para nós que somos apaixonados, viver isso, por mais difícil que seja, é gratificante quando vem resultado, quando você realmente pode usufruir. Então não deixe isso de lado não. Comece a brigar e fazer diferença para que as coisas possam realmente mudar nesse novo futuro. Temos 10 anos pela frente aí e eu quero que realmente todos nós possamos viver momentos totalmente diferentes, beleza? Obrigado mais uma vez de coração e não se esqueça, vá cuidar do seu Volkswagen, beleza? Valeu!